Aleluia! Nessa noite você vai aprender um pouco mais da vida extraordinária. Quantos estão prontos? Diga amém. Deus vai falar com você, irmão. Se você prestar atenção, você vai sair daqui transformado por essa palavra. Efésios capítulo 3, o tema de hoje é o poder para viver como Jesus. Diga, o poder para viver como Jesus. Efésios 3. Quero pedir que você evite o celular, evite levantar, porque Deus vai falar com você hoje. Esses textos de hoje são maravilhosos. Então pega aí o seu papelzinho que muitos trouxeram, anote, porque você será impactado pela palavra. Efésios 3:10. Nós temos lido esse texto constantemente. Diz assim: através de vocês, cristãos, que reúnem em igrejas, este extraordinário plano de Deus está sendo conhecido e falado até entre os anjos. Senhor, a tua palavra está aqui. Ministra ela em todos, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui mostrando para vocês todos os domingos, nessa série Extraordinário, que durante muito tempo o diabo escondeu da igreja o que realmente ela tem para viver através da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes a igreja não está vivendo o plano extraordinário que Deus tem. Então vamos lá. O que é extraordinário? Segundo nós colocamos aqui, pode colocar. Definição de extraordinário, olha só. O que está além do usual, excepcional, que excede a medida comum. Ok? É esse plano que Deus tem para você. Diga para mim. Qual é o sinônimo dessa palavra extraordinário? Notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável. Ótimo, essa é a vida que Deus tem para você. Agora, qual é o antônimo, o contrário de extraordinário? Sabe o que é o contrário? Olha só, comum, normal, usual. Então, todas as vezes que você está vivendo na terra uma vida comum, que não impacta a vida de ninguém, você não está vivendo uma vida extraordinária. Quando nós olhamos aqui, irmãos, a Bíblia vai mostrar para nós vamos descobrir que Deus não apenas quer que você viva uma vida extraordinária, não apenas quer, mas isso agrada a Ele. Diga, agrada a Ele. Nós vemos também que por anos, antes da ressurreição de Jesus, as pessoas que queriam agradar a Deus no Antigo Testamento, elas tinham que conseguir guardar a lei. A lei, ela foi dada para mostrar no Antigo Testamento que as pessoas não iam conseguir agradar a Deus, que elas não conseguiriam viver uma vida que agrada a Deus, e mais ainda, as pessoas não iam conseguir ser salvas por si mesmas. Então quando você olha para o Antigo Testamento aqui, o propósito da lei era mostrar para as pessoas que elas não iam conseguir conquistar a salvação por meios próprios, cumprindo a lei. E aí, irmãos, isso aqui é extraordinário. Nós entramos no nosso tempo, no tempo da graça. Olha o que a Bíblia diz sobre como a gente deve ser. Nesses dias nós estamos falando sobre extraordinário, sabe por quê? Porque a igreja tem que parar de viver uma vida comum. Vou falar de novo. A igreja tem que parar de viver uma vida normal, comum, natural. Porque você e eu não fomos chamados para viver o comum. Quem tem o Espírito Santo e o poder de Deus deve viver uma vida extraordinária. Olha o que diz 1 João 2,6. Olha só. Aquele que diz que permanece nele, o que deve fazer? Deve andar como ele andou. Isso aqui é uma sugestão ou é um comando? Comando. Então a Bíblia está dizendo que quem permanece nele deve andar como Jesus andou. Enquanto no Antigo Testamento as pessoas não conseguiam agradar a Deus porque elas não conseguiam cumprir a lei, agora a gente olha aqui para o Novo Testamento, irmãos. A Bíblia diz que eu e você devemos andar como Jesus andou. Isso quer dizer que quando você diz, mas lá no meu trabalho, no meu casamento,
você deve andar como Jesus andou no seu casamento. Você deve andar como Jesus andou lá no seu trabalho. Você deve sim andar como Jesus andou nos seus relacionamentos com as pessoas, com os seus irmãos, na rua, na sua casa. Isso é uma ordem da palavra de Deus. Mas agora a pergunta é: como você pode fazer isso? Como é que você pode agradar a Deus e viver como Jesus viveu? Se a Bíblia dá uma ordem, o Senhor Jesus, irmãos, quando nós olhamos aqui, Ele não vai falar algo que você não tenha condição de cumprir, certo? Então, se Ele diz que você deve andar como Jesus andou, Ele vai dar os meios para você fazer isso. Então, como é que nós podemos andar como Jesus andou? João capítulo 1, esse é o nosso texto base e ele é maravilhoso. Olha só o verso 16 e 17. E da sua plenitude, diga plenitude, todos nós recebemos. Alguns receberam? Qual é o texto? Da sua plenitude, todos recebemos. E graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: recebemos a plenitude de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu quero que você ouça isso agora, não como um bebê que está escutando uma palavra, mas o próprio Deus está agora falando com você sobre essa plenitude. Então eu não estou falando para você da plenitude de um super-herói. Eu não estou falando que você recebeu a plenitude de um grande atleta. Não. Eu estou dizendo para você que você recebeu a plenitude de Jesus Cristo. E eu não estou falando que você recebeu, segundo a Bíblia, 80% de Jesus. Não. Eu estou dizendo que você recebeu 100% da plenitude de Jesus na sua vida. Isso capacita ou não capacita você a viver como Jesus? Sabe, queridos, a igreja de Atos, ela entendeu isso. Por isso que a igreja vivia como Jesus, manifestando o amor, a vida e o poder de Deus na terra. Está na hora da igreja voltar a viver como a igreja de Atos, dos apóstolos. Está na hora da igreja parar de viver uma vida comum, para viver uma vida extraordinária. Olha para o irmão do seu lado e fala: isso é para você. Não é para ser uma pessoa comum, é para ser extraordinário. Então eu estou dizendo para você que Jesus disse que você deve andar como Ele andou. E eu estou dizendo agora que Ele te dá os meios para isso. Qual é o primeiro meio que você viu? A plenitude de Deus está em você. Aí em 2 Pedro capítulo 1, olha o que diz aqui, irmãos. Olha aqui se não é de bambear as pernas um texto como esse. Temos tudo, diga tudo. Olha só. Temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo isso nos foi dado pelo próprio poder de Deus. Que poder é esse? É o que nós estamos ministrando, é a graça de Deus. A graça de Deus é o poder de Deus para você viver como Jesus. E aqui está dizendo, Ele nos deu tudo, nós temos tudo que precisamos para agradar a Deus. Pelo próprio poder, ou seja, pela graça de Deus, que é uma capacidade para você viver como Jesus. Olha só, Deus fez grandes e maravilhosas promessas, de forma que a sua natureza se tornasse parte de nós. Você ouviu isso? Eu não sei você, irmão, mas quando eu começo a ler textos como esse, a Bíblia, não sou eu, está dizendo que a natureza de Deus, quando você recebe Jesus, a natureza de Deus, Clinton, faz parte de você agora. A natureza de Deus. Agora, irmãos, quando a Bíblia diz aqui, para que vocês fossem participantes da natureza de Deus, o que é natureza? Então eu tenho a plenitude de Deus, ok? Plenitude, 100% dele. Aqui está dizendo que você é participante da natureza, Vaguinho, de Deus.
O que é natureza? São as qualidades inatas ou essenciais de um caráter ou pessoa. Ou seja, temos a natureza dele, as qualidades dele em nós. Olha só. 1 João 4,17, aqui no texto está João, mas é 1 João 4,17, diz assim, olha só, irmão, esses textos, irmãos, a Bíblia que diz é de arrepiar. Como ele é, assim somos nós neste mundo. Se o texto dissesse assim, ó, como ele é, assim nós somos, você ia me dizer assim, ó, sim, no céu. Quando a gente for para a presença de Deus, nós vamos ser como ele. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, como ele é, assim somos nós agora, nesse mundo. Isso quer dizer, irmãos, que quando a igreja está vivendo diferente disso, ela não está agradando a Deus. Porque Deus criou a mim e a você para viver uma vida extraordinária, entendendo que a plenitude 100% do Filho de Deus foi colocada em você. A natureza de Deus foi colocada em você. Então, como ele é, assim nós somos em casa, no trabalho, com os filhos, com o marido. Assim nós somos com os vizinhos. Assim nós somos nesse mundo. E por quê que você é como ele é? Fala, porque eu recebi a natureza de Deus. Fala, porque eu recebi a natureza de Deus. Você entende isso, irmãos? A completude de Deus está em você. Em 1 João 3,2, agora nós somos filhos de Deus. Não é no futuro, é agora. Norberto, é agora. É agora que nós temos a natureza. É agora que você tem que viver como filho. É aqui na terra que você tem que manifestar a plenitude do Senhor dos senhores. Porque nós nascemos da semente incorruptível de Deus. O que tem numa semente? A Bíblia diz que a semente dele está em você. O que tem numa semente? Todas as qualidades de uma planta grande. Está ali na semente. E aí, queridos, quando nós olhamos isso aqui, ó, foi colocado em você a semente de Deus. Todas as características. Tem uma planta bebê na semente com todas as características da planta mãe. Você consegue visualizar, Vera, que a natureza de Deus está em você? Que a semente dele foi plantada em você? E que você tem a planta bebê aqui dentro, ó, a semente de Deus, para você viver como Jesus viveu. Quantos estão entendendo isso? Um cavalo, irmãos, ele não pode dar a luz a um cachorro. Um leão não pode dar a luz a um gato. O Senhor Jesus não pode dar a luz a um verme. Ele dá a luz a filhos de Deus. Sabe, queridos, o diabo, ele tem plantado sementes no coração da igreja de Cristo. Por isso que a igreja é sem expressão hoje. Ele tem plantado sementes dizendo que você, Priscila, é apenas uma pecadora salva pela graça. E você é salva pela graça. Isso é maravilhoso, pensar que você foi salvo pela graça. Mas não é só isso, irmãos. Não é só isso. Você foi salvo pela graça, mas você também recebeu a graça multiplicada para viver na terra exatamente como Jesus viveu. Quantos querem viver exatamente como Jesus viveu? Chega, irmãos, chega desse engano de que eu sou apenas um verme, fui salvo pela graça de Deus, e aí eu estou só esperando o dia de Jesus voltar. Não, irmãos, a vida extraordinária tem que ser vivida aqui nesse mundo, porque você tem o caráter dele, a plenitude dele, a semente dele está em você, está em mim. E ainda fica melhor ainda, olha o que diz Gálatas 2:20, olha só. A Bíblia é maravilhosa. Eu mesmo, Paulo está dizendo, não vivo mais, mas Cristo
vive em mim. Sabe o que ele está dizendo? Não sou mais eu, agora tem uma semente aqui. O ungido de Deus vive dentro de mim. 100% dele vive dentro de mim. Você sente assim? Eu me sinto tão forte quando eu começo a pensar, é 100% dele, é a semente dele. Então, irmãos, eu não tenho que ficar deprimido, porque tem um local onde eu posso buscar. Eu tenho plenitude de Deus, eu tenho natureza de Deus. E quando eu sei disso, irmão, o diabo não me engana mais. Eu não sou um verme, é alguém que apenas foi salvo. E lá no céu vai ser como Jesus. Não, é agora. Assim como ele é, assim somos nós neste mundo. Vamos continuar examinando o texto de João. Olha só. Outra coisa, além da plenitude que você tem, fica cada vez melhor, irmãos. A Bíblia cada vez tem mais surpresas. Além da plenitude, da semente, da natureza, olha o que a Bíblia diz que você tem. João capítulo 1, a abundância da graça de Deus. Olha aqui. Da sua plenitude, nós já falamos, todos nós recebemos. E graça sobre graça. Sabe o que é isso aqui? Tem muita gente que está desconectado dessa graça sobre graça. Aqui, irmãos, nós entendemos muito bem quando você diz assim, a Cássia diz, eu fui perdoada por Jesus, eu recebi a graça de Deus. E eu fui perdoado, ok. Isso não é difícil para você entender, que você foi perdoada por Deus. Mas sabe qual é a dificuldade das pessoas? É entenderem que elas receberam graça sobre graça. O que é isso? Abundância de riqueza da graça. O que é isso? Capacidade abundante para viver como Jesus nessa terra. É isso que é graça sobre graça. Por que a gente tem tanta facilidade de entender que nós fomos perdoados, mas dificuldade para entender que a natureza de Jesus agora mora dentro de nós? Quando você recebe Jesus, você tem 100% de Jesus e tem a abundância de graça. O que significa isso? Coloca a expressão no grego, olha só. Abundância de graça significa, graça sobre graça significa abundância de graça. Literalmente, a riqueza abundante da graça. Você tem noção que a Bíblia está dizendo que você recebeu graça sobre graça? Riqueza de capacidade para viver como Jesus. Então para de dizer, irmãos, eu não consigo vencer o vício, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer a angústia, eu não consigo vencer a tristeza, eu não consigo vencer esse pecado na minha vida, eu não consigo vencer essa situação do meu casamento. Para de dizer isso, irmão, sabe por quê? Você tem graça sobre graça na sua vida. Você tem a riqueza da graça de Deus dentro de você. Você tem todo o recurso para viver uma vida de vitória nessa terra, irmãos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você tem abundância de graça. Vamos continuar lendo o texto. Olha só, vai ficar melhor ainda. Segura na cadeira que você vai ver uma coisa que eu vou te mostrar agora da graça. Olha só. João 1 ainda, o texto base, verso 16. Da sua plenitude todos nós recebemos. E graça sobre graça, ok. Agora olha só. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, irmãos. Na Bíblia, nós vamos ver aqui várias comparações. O que você precisa entender nessa noite? Que você agora está debaixo da graça de Deus. Diga graça de Deus. Fala assim, ó, eu tenho a capacidade para viver como Jesus. Ok. O Antigo Testamento, as pessoas que estavam debaixo da lei, elas não tinham essa presença. Elas não tinham o Espírito Santo. Elas não tinham esse poder, essa riqueza, essa plenitude. E aí você vai ver aqui duas comparações em Mateus. Jesus começa a mostrar aqueles que viviam debaixo da lei. Ele estava comparando aqui, debaixo da lei, como a pessoa fazia.
debaixo da graça como seria. Agora segura na cadeira, você vai ver que palavra maravilhosa essa aqui que Deus tem para você. Olha só, quando você vê Deus dizendo assim, ó, ouviste o que foi dito, Ele está dizendo do Antigo Testamento. Mas eu porém vos digo, Ele vai estar te ensinando sobre como você deve viver. Quer ver só que coisa maravilhosa, as comparações em Mateus 5? Verso 21, olha aqui, irmãos. Isso aqui é forte, viu? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar, está sujeito a julgamento. O que a Bíblia está me ensinando? Que para ser um assassino, no Antigo Testamento, eu tinha que matar fisicamente uma pessoa, ok? Mas olha para mim e para você, o que é ser um assassino? É diferente. Aí Jesus diz, eu porém vos digo. Vocês, quantos estão debaixo da graça? Olha como é para nós, a régua fica maior. Olha aqui, todo aquele que sem motivo, olha só, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E todo aquele que diz ao seu irmão, racá, está sujeito ao fogo do inferno. Uau! No Novo Testamento, a régua é diferente. Quando a Bíblia diz aquele que diz racá, está sujeito ao fogo do inferno. Racá aqui é quando você chama uma pessoa de idiota, ou quando você diz que odeia aquela pessoa. Então a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que quando você se ira contra o seu irmão, você é assassino. Não é muito diferente? Você não precisa fisicamente matar uma pessoa. Na graça, Deus olha o nosso coração. Então a Bíblia está dizendo aqui, na graça é muito diferente. Jesus na graça, para ser um assassino, dentro da palavra de Jesus aqui em Mateus, você só precisa ser preconceituoso, você só precisa recusar a perdoar uma pessoa, ou você precisa simplesmente falar qualquer coisa ou qualquer manifestação de ódio contra uma pessoa, é assassino. Quantos estão entendendo? O simples fato de você não perdoar, se recusar e ficar firme, não é 2 ou 3 vezes você está guardando o mágoa, mas vai lá e se arrepende, não. É aquela pessoa que deliberadamente, ela se recusa a perdoar, ela vive debaixo de raiva, de ódio de alguém. A Bíblia diz em 1 João 3,15, olha aqui. Se você odeia seu irmão, você é assassino. Nem pense que tem a vida eterna dentro de você. Como um assassino pode ter a vida eterna? Você está entendendo como nós precisamos alinhar o nosso comportamento com a palavra de Deus? Quantas vezes nós guardamos ódio, preconceito, ira contra as pessoas? Isso é muito sério, irmãos. Aquela pessoa que no seu preconceito ela não perdoa. A graça e a capacidade para você viver como Jesus. Quantos querem viver como Jesus? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Olha outra comparação que linda. Mateus 5, 27, 28. Não adulterarás. Eu porém vos digo, isso na lei, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Na antiga aliança, o adultério era você se relacionar sexualmente com alguém fora do casamento. Agora, na nova aliança, você só precisa querer fazer isso. A régua muda. O simples fato de você ter um pensamento, a Bíblia diz, já cometeu adultério. Nós precisamos ser como Jesus, se queremos viver uma vida extraordinária aqui na terra. Você sabia que nós estamos dando a base? Porque quando chegar na ministração 6 e 7, 8, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas essa base tem que ser construída. Que o extraordinário está vinculado a isso. Olha a terceira comparação de Mateus, verso 31 e 32, olha o que Jesus diz.
também foi dito: aquele que se divorciar da sua esposa, dá-lhe carta de divórcio. Porém eu vos digo, olha só, queridos, agora nós vamos lá para Mateus, porque ele está dizendo, olha, a Bíblia diz, ó, aquele que quer se divorciar, dê carta de divórcio para sua esposa. Aí nós vamos lá para Mateus, porque os líderes estão perguntando para Jesus se é lícito se divorciar da esposa. Olha a resposta de Jesus: isso é a graça, isso é para nós. Não tendes dito que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus está colocando a base, ó, desde o princípio, lá no Gênesis, já disse como deveria ser. E aí, os líderes religiosos querendo debater Jesus, olha o que eles respondem: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio a ela e repudiá-la? A lei está falando isso, por que Moisés mandou dar carta então, Jesus? E olha a graça de Jesus, é isso que a gente tem que viver. Moisés disse isso por causa da dureza do vosso coração, mas ele permitiu você repudiar, mas desde o princípio não foi assim. Olha o que ele diz: eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Olha o que ele diz: não foi assim desde o princípio. Ou seja, lá no princípio, Deus definiu a verdade. Lá no princípio, Deus definiu como deveria ser. O que aconteceu então? O povo, por viver debaixo da lei, eles não tinham a graça, eles não tinham o Espírito Santo, eles não conseguiam cumprir a graça, eles não conseguiam agradar a Deus, eles eram constrangidos pela lei. Mas você, irmão, e eu, nós temos uma graça abundante, riqueza de graça, para você conseguir viver como Jesus. Essa é a forma de viver, é dessa forma que nós precisamos andar se quisermos viver uma vida extraordinária. Você sabia que você pode andar como Jesus? Você pode andar como Jesus, por exemplo, você pode perdoar. Você pode. Você pode ser melhor no seu casamento, porque existe uma graça. Tem plenitude de Deus, você pode sim, irmãos. Você pode ser santo. Você pode ter um casamento melhor, se você aprender a entrar nessa graça de Deus. Você pode, irmãos. Tem gente que diz: eu não consigo. Mas como não, irmãos? Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Existe uma semente incorruptível dentro de mim. Existe a natureza do Deus vivo morando dentro de mim. Como eu não consigo viver essa palavra? As pessoas não estão andando na verdade. Mas acreditem, nas lições 7 e 8 nós vamos falar sobre isso, e você vai entender muita coisa. Próxima comparação, Mateus 5. Olha o que diz: vocês também ouviram o que a lei de Moisés diz. Olha só, não quebrem os seus votos. Vocês devem cumprir os votos que fizeram ao Senhor. Mas olha Jesus, lá no Antigo Testamento, ó, não quebre os votos. Você fez um juramento, fez um voto, tem que cumprir. Mas a régua muda agora. Olha só, eu digo para vocês, não façam nenhum voto. Digam um simples: sim, eu farei, ou não, eu não farei. A sua palavra basta. Fortalecer a sua promessa com um voto mostra que algo está errado. No Antigo Testamento, para uma pessoa mostrar que ela estava falando sério, ela tinha que jurar, ela tinha que fazer um voto. Mas a Bíblia está dizendo que para nós, você tem apenas que dizer um sim ou um não, porque a sua palavra, a palavra do crente, tem que ser suficiente. Irmãos, o crente deveria ser a pessoa mais confiável da face da terra. Mas muitas vezes não é. Mas deveria ser. Porque quando você vem e fala alguma coisa, ou pergunta alguma coisa, ou pede alguma coisa, o que a pessoa fala, a palavra que ela dá, tem que ser suficiente. Nós deveríamos ser as pessoas mais confiáveis, porque nós temos a plenitude de Deus.
Como eu queria que você entendesse essa palavra, irmãos. Como eu queria que você entendesse que está na hora da igreja viver o extraordinário. Debaixo da lei eu faço voto. Na nova aliança eu não preciso fazer voto nem jurar. Eu tenho apenas que dar a minha palavra. Sim ou não. Cumprir o que fala. Às vezes o Guilherme está conversando comigo. Não, mamãe, eu prometo. Não fale isso. Sua palavra tem que ser suficiente. Se você está dizendo faça ou não faça. Quinta comparação. Mateus 5,43, olha só. Vocês conhecem olha essa palavra, irmãos. Isso aqui mexe com a gente, olha só. Vocês conhecem a velha lei que diz: ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Na lei, ame o amigo e odeie o inimigo. Isso é a lei de Moisés. Olha Jesus dizendo: eu desafio esta afirmação. Eu estou dizendo: ame seus inimigos. Que eles, olha só, que os seus inimigos tragam à tona o seu melhor. Não despertem o seu pior. Quando alguém lhes criar algum problema, olha só, respondam com a energia da oração. Porque assim como quando você ora pelos seus inimigos, quando você abençoa, quando alguém te cria problema, você responde orando e abençoando essa pessoa. Assim, vocês estarão agindo com base no seu verdadeiro ser. O ser que foi criado por Deus. Meu Deus do céu. Olha o que está dizendo, irmãos. Você só mostra que é nascido de novo. Está mostrando a natureza de Deus dentro de você. Que o Espírito Santo mora em você. Que você tem a plenitude, a semente de Deus. Quando? Quando você tem um inimigo e você trata ele bem. Você abençoa ele. Quando alguém te causa algum problema, ao invés de você revidar na mesma moeda ou ficar com raiva, a natureza de Deus faz o quê? Abençoa aquela pessoa. Dá o seu melhor. Porque nós temos que ser despertados no nosso melhor, não no pior. E quantas vezes a gente fica irritado, não gosta. Quando alguém faz algo que você não gosta, Deus quer despertar o melhor dentro de nós. Quando eu tenho a semente de Deus, eu tenho que entender isso. Olha o texto aqui como diz, ó: vocês estarão agindo com base no seu verdadeiro ser. O ser criado por Deus. Isso aqui ilustra a plenitude de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Quando vocês oram, olha o que diz: por aqueles que vos maltratam, aqueles que roubam de vocês, operam a partir do verdadeiro ser criado por Deus. Olha só. Tem gente que diz: eu não sou bobo, eu não tenho sangue de barata. Não, você tem o sangue de Cristo. E Jesus age exatamente assim, ó. Aqueles que roubam, você opera a partir do verdadeiro ser criado por Deus. Operam a partir da natureza que Deus pôs dentro de vocês. A Bíblia está dizendo que amar os inimigos, responder com oração, orar e abençoar as pessoas, é manifestar a natureza de Deus. É isso que está acontecendo com você, irmão. Agir de acordo com quem tem a natureza de Deus. Tem gente que diz assim: ah, mas eu não sou santo. É claro que é. É claro que é. Eu não gosto quando as pessoas dizem: ah, mas também não sou santo. Quem disse que não? A Bíblia diz que nós somos santificados por Jesus Cristo. Se eu tenho a natureza dele, eu vivo como ele vive. Você está entendendo, irmãos? Às vezes Deus coloca situações na nossa vida, sabe por quê? Para moldar a natureza de Deus dentro de nós. Agora Jesus termina as comparações com uma declaração maravilhosa. Olha aqui Mateus 5,48. Esse texto é maravilhoso. Portanto, o que está dizendo? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que é perfeito? Fica apertado quando a gente olha, né? Nossa, mas é assim que tem que viver? Sim, mas eu não consigo. Mas você tem a graça, que é a capacidade para viver como Jesus. Você tem a natureza de Deus. Você tem a semente incorruptível de Deus. Como eu não consigo se eu tenho a semente de Deus dentro de mim? O que é perfeito? Sede perfeitos. Teleios no grego
é aquele que chegou ao fim concluído, em quem não falta nada do que é necessário para estar completo. Olha aqui o que está dizendo. Olha a versão ampliada desse versículo. Vocês, dessa forma, pode colocar a versão ampliada, a próxima. Vocês dessa forma devem ser perfeitos, crescendo para a completa maturidade da divindade, em mente e caráter, tendo alcançado a altura apropriada de virtude e integridade, assim como seu Pai Celeste é perfeito. Não fui eu que escrevi isso. A palavra de Deus está dizendo, mas a gente não prega isso, irmãos. Você não vê as igrejas falando isso aqui, ó. Agora preste atenção, quantos entendem que a Bíblia tem conselhos que Deus dá para você, mas tem obrigações? Isso aqui é um conselho ou uma obrigação? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Conselho ou obrigação? Conselho ou obrigação? Sede perfeitos. Está dando uma ordem. Como perfeito é o vosso Pai. Então preste atenção, irmãos. Você é sábio quando você ouve os conselhos, mas você é uma pessoa tola quando você não faz as obrigações. Sede perfeitos, a Bíblia diz. Não é algo para discutir. Um pregador perguntou para Deus: Senhor, mas o que acontece? Por que tem tanta fofoca na igreja, tanta intriga, tanta confusão, tanto pecado, tanto egoísmo? Por que, Deus? Sabe o que Deus disse para ele? Por causa do que vocês pregam. Porque vocês não estão ensinando a igreja que ela tem que ser perfeita, que ela tem a natureza de Deus. Palavras são sementes. E quando a gente lança uma semente, você pega, você vai viver uma vida extraordinária. A mangueira não vai dar maçã. Sabe, irmãos, Pedro diz que nós somos participantes da natureza de Deus. Isso quer dizer que nós somos. Você que tem Jesus na sua vida. Quem tem Jesus como único Senhor da sua vida? O que a Bíblia diz quando você tem Jesus? Você é participante da natureza de Deus. A palavra de Deus diz isso. Agora, se eu prego para você que você é apenas um pecador, arrependido e salvo pela graça, como você vai viver nesse mundo? Como um pecador que um dia vai para o céu. Mas eu estou dizendo para você que não é isso só. Que a graça é mais. Que a graça é mais do que isso. É a capacidade para você viver na terra como Jesus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. É impossível, não é? Quando você tem a semente incorruptível de Deus dentro de você. Você tem a natureza, a abundância de graça, é a riqueza da graça dentro de você. Lembra a história que o apóstolo contou do homem da ilha? Eu achei tão linda essa história, porque o rapaz estava lá na ilha, e aí alguém veio e disse para ele: olha, em 61 dias vai vir um navio para pegar você. Então Jesus vai voltar, imagina, naquele tempo. Até Jesus voltar, se ele não tivesse uma estratégia, uma graça para ele viver naquela ilha, ele ia morrer. Mas veio a arma e todo o suprimento para ele matar um animal, se cobrir, tudo. É assim, irmãos. A graça de Deus é para você viver aqui na terra confortável, feliz, vencedor, não perdedor. Você está entendendo isso, irmãos? Está na hora de vivermos como uma igreja triunfante, que é a igreja de Atos dos Apóstolos. Fala: eu vou ser essa pessoa. Quem vai ser essa pessoa? Que não vai ser comum, chega de comum. Fala para o irmão, põe a mão no ombro dele e fala: chega de ser comum, chega de ser normal. Nós não somos normais, nós somos pessoas sobrenaturais, extraordinárias. É isso que você é isso que eu sou. Nós não podemos esconder essa verdade mais. Nós não podemos mais viver longe dessa verdade, porque senão nós estaremos anulando o poder de Deus na nossa vida. Você sabia que você pode anular o poder de Deus na sua vida?
que algumas palavras, se eu falo para você que você é só um pecador arrependido e salvo pela graça, você vai viver uma vida de derrota aqui na terra. Olha o que diz Marcos 7,12. Assim vocês estão anulando com o ensino errado. Olha só, o ensino errado anula e torna vazia e sem efeito a autoridade da palavra de Deus, pela sua tradição, que por sua vez atuam em muitas coisas desse tipo estão fazendo. Ou seja, um ensino errado faz a pessoa viver errado. Um ensino errado faz a pessoa viver de maneira normal, só esperando a volta de Jesus. Irmãos, não é para você viver aqui na terra só esperando a volta de Jesus. É para você viver como Ele, manifestar o poder dEle, viver a cura, viver o milagre, viver a restauração, ser instrumento na vida das pessoas. Chega de viver de forma normal. A graça é a capacidade para você viver como Jesus viveu. Quantos estão entendendo isso? E Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Diga, não terá. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Preste atenção, irmãos. Por que o pecado não tem domínio sobre você? Responde para mim. A Bíblia está dizendo, o pecado não tem domínio, poder sobre você. Por que não tem? Responde para mim quem sabe. Por que não tem? Fala, porque eu tenho a natureza. Fala, porque eu tenho a natureza de Deus. Olha Romanos 6, o 6 e o 7. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Preste atenção no que eu vou declarar aqui. A palavra de Deus está dizendo que a fofoca, calúnia, a mentira não tem mais domínio sobre você. A palavra de Deus está dizendo que o adultério, prostituição, sexo fora do casamento, homossexualismo, pornografia, qualquer impureza, não tem mais domínio sobre você. A Bíblia está dizendo que o ódio, a amargura, preconceito, não controlam mais você, irmão. Irmão, você está recebendo essa palavra? A Bíblia está dizendo que explosões de raiva, de ódio, de ira descontrolada não governam mais você. O vício, as drogas, o abuso do álcool não governa, não domina mais a sua vida. A desobediência, insubordinação perderam o domínio sobre você. Por quê? Porque você não está mais debaixo do pecado. Você agora tem a natureza de Deus dentro de você. Não se assuste com o que eu vou te dizer. Tem gente que assusta. 1 João 2,1. Não se assuste. A Bíblia que diz isso aqui. Quando eu entendi isso, irmãos, eu estou me policiando mais ainda. Olha só, meus queridos filhos, eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês não. Qual é o alvo do crente? É não pecar, irmãos. Tem que ser um acidente. O alvo é não pecar. E aí ele vai dizer, mas se você pecar, mas qual é o nosso alvo? O alvo, segundo o texto aqui, ó, pecar não é mais o meu alvo. Não pecar é o alvo da minha vida a partir de agora. Você está entendendo que para viver uma vida extraordinária, você tem que entender algumas coisas? Mas como que eu vou conseguir viver nessa terra sem pecar? Você sabe me responder essa pergunta dentro do que eu já te ensinei? Como você vai viver sem pecar? Fale, eu tenho a graça abundante. Fale, eu tenho o poder de Deus dentro de mim para viver como Jesus, a riqueza da graça. A Bíblia diz, tem gente que diz assim, mas a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas é quando você fala isso pela sua própria habilidade.
eu consigo, eu não peco. Não, mas quando você diz, como a Bíblia aqui, ó, quando você fala que como Ele é, assim somos nós neste mundo, você vive dependendo da graça, da habilidade, do poder de Deus. O seu alvo você tem que definir. Então você precisa sair daqui hoje definindo o seu alvo. Eu não vou mais andar em pecado. Eu vou viver como Jesus. Eu não vou mais pecar na minha vida. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mas e se eu pecar? E se eu pecar, irmãos? Se você pecar, a Bíblia diz, há alguém que intercede por você diante do Pai, que é Jesus. Aquele que agrada a Deus em tudo. Olha aqui para mim, para eu encerrar. Deus, Ele fez tudo de forma perfeita. Ele deu para você poder para viver de maneira perfeita, sem pecar, de maneira santa e irrepreensível. Mas se acontecer um acidente e você pecar, a Bíblia diz, Ele arranjou uma maneira do diabo não te acusar. É você ir para a presença e para os pés de Jesus e se arrepender. Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, a graça abundante de Deus está sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Hebreus 4,16. Eu quero que você encerrar com esse texto. Você consegue ler junto comigo? 1, 2, 3, já. Acheguemos ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A graça é o poder para você viver como Jesus, mas a misericórdia de Deus cobre as suas falhas. Fala, obrigado, Jesus. Como é completa essa salvação que Deus deu para nós, irmãos. Eu estou ansiosa para a próxima ministração que você vai ouvir sobre isso. Quantos vão sair daqui hoje decididos a viver a vida perfeita, a natureza de Deus, a graça abundante de Deus, a semente de Deus que está dentro de você? Quantos vão sair daqui hoje decididos? Eu não vou pecar. Se acontecer um acidente, eu tenho um advogado, mas o meu alvo é viver como Jesus. Quer viver uma vida extraordinária? Você tem que viver como Jesus. Fecha seus olhos e fala: Senhor, me perdoa, porque talvez muito tempo eu estou vivendo aqui um cristianismo empurrado, um cristianismo de qualquer maneira. Eu não sei se você que está aqui hoje, talvez você não recebeu Jesus na sua vida ainda. Preste atenção. Eu falei aqui sobre a graça que Ele dá, que quando você recebe o sacrifício de Jesus na cruz, quando você se arrepende dos seus pecados e reconhece que Jesus morreu na cruz por você, e que Ele é o único que pode pagar o preço do seu pecado, e você o recebe, Ele te perdoa, e aí Ele muda a sua natureza, e aí você tem a semente de Deus dentro de você. Tem alguém aqui hoje que ainda não recebeu Jesus como o único Senhor da sua vida, e entendeu essa palavra e falou: eu quero viver essa vida, eu quero viver essa vida perfeita que Deus tem para mim. Eu quero esse Jesus que fez tudo isso de forma perfeita, eu quero viver para Ele. Tem alguém? Levante a sua mão. Se você está dizendo hoje: eu quero reconhecer Jesus como o único Senhor da minha vida, levante a sua mão se você é essa pessoa. Se tem alguém aqui que ainda não fez isso, talvez você não sabe o que vai acontecer com você, onde você vai passar a eternidade. Se Jesus voltar, o seu nome está escrito no livro da vida. Qual é a maneira disso acontecer? É você recebendo Ele como seu único Senhor, entregando a sua vida 100% para Ele, e Ele vai mudar a sua história. Tem alguém aqui que não fez isso? Faz assim com a mão, que eu quero orar por você e abençoar você, se você ainda não tomou essa decisão. Ninguém? Todos são crentes? Então você vai fechar os seus olhos agora, e você vai falar com o Senhor: Deus, eu quero viver de maneira perfeita. A vida extraordinária só acontece quando você vive uma vida como Jesus.
Feche os seus olhos enquanto nós estamos adorando o Senhor. Você vai falar com o Senhor. Você está saindo daqui motivado a viver essa vida completa e perfeita. Você tem a graça, a natureza. Senhor, eu não saio daqui sendo o mesmo marido, eu quero ser como Jesus. Não saio daqui sendo a mesma esposa, eu quero ser como Jesus. Eu não saio daqui hoje tratando as pessoas como eu tenho tratado, ou me descontrolando. Eu entendi que eu tenho o poder da graça para viver como Jesus. Eu saio daqui hoje decidido a não pecar, a não prostituir, a não falar mal de ninguém, a não guardar ressentimento. Eu saio daqui hoje desejando viver como Jesus. Faz essa oração aí no seu lugar agora.